Boa noite. Boa noite. Muito bem. Boa noite para você também que está nos assistindo aí em casa. É um prazer estarmos aqui na casa de Deus, embora num contexto bem desafiador, né? Em que compromete aí um pouco a nossa saúde, mas nós estamos aqui firmes, né? Graças a Deus que estamos aqui para adorá-lo. Bom, nós estamos estudando aí nas quartas-feiras, né, a respeito dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito, de forma bem sucinta, a respeito do livro de Êxodo, né? Que algumas coisas que nós não sabemos, que acaba passando desapercebidos, porque a gente acaba focando nas histórias do livro, né? Mas eu não sei se é uma novidade para você, se será uma novidade, se você já sabe a respeito do significado da palavra Êxodo, que tem um significado. Essa palavra tem um significado. Eu não sei, né? De repente é novidade para você. Mas a palavra Êxodo, ela significa saída ou partida, né, de um povo para um outro local, né? E o autor desse livro é o próprio Moisés, o profeta Moisés, que viveu nos anos aí de 1400 anos antes de Cristo. Por que é importante estudar esse livro? Por que é importante estudar esse livro? Dele, nós podemos aprender mais sobre o poder que Deus tem de livrar-nos, né, do pecado e a importância dos mandamentos, né, das ordenanças, dos convênios. São assuntos que nos ajudam na preparação, né, para receber a vida eterna. Quais são as características marcantes do livro de Êxodo? Bom, o livro ele oferece detalhes, né, sobre a infância de Moisés e também sobre o seu chamado, né, como profeta. E alguns acontecimentos, né, como a instituição da Páscoa, também a proclamação dos 10 mandamentos, enfim, são registrados com objetivos de tornar conhecido para a geração futuras. E a gente sabe, né, nós sabemos que o próprio Jesus, né, citou o livro de Moisés e os seus profetas também, ao ensinar os princípios do Evangelho. Sabemos que o protagonista, né, é o próprio Moisés, do livro de Êxodo. Vou tirar aqui o óculos, porque para ler eu preciso tirar, porque eu enxergo de perto e não enxergo de longe. Não vou conseguir enxergar vocês assim nitidamente, mas é importante que eu preciso, né, tá lendo aqui. Então, sabemos que o protagonista deste livro é Moisés, né? Mas nesta noite a mensagem será a respeito de duas personagens que, através de suas atitudes, traz lições preciosas para nós. E que acaba nós não atentamos, né? Também passa por desapercebido, não lembramos, porque a tendência é focar nas histórias de Moisés, né? No próprio Moisés. Essa é a tendência, né? Mas a gente vai conhecer um pouco a respeito dessas duas personagens que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 15 em diante. Vamos lá. Vamos ler aqui comigo, vamos acompanhar.
e vamos entender aqui a situação dessas duas personagens registradas aqui no livro de Êxodo. No capítulo 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei no Egito, o rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numerosos e cada vez mais fortes. Bom, para entendermos aqui a situação, né, das parteiras, primeiro a gente vai aqui recapitular, né, bem rapidinho aqui, os versículos antecedentes ao versículo 15. Bom, tudo começou com José. Tudo começou com José. Lembra da história de José? Então, José ele foi vendido para o Egito, né? E ali teve todo aquele contexto de mágoa na família, ressentimentos. E depois era propósito de Deus que José se tornasse uma pessoa influente, o braço direito do rei, né? E ali José foi usado. E a gente conhece a história e sabemos que José trouxe toda a sua família, né? O seu pai, os seus irmãos, as mulheres dos seus irmãos, né? Ali as concubinas. Então, trouxe toda a família, desceram para o Egito. E ali, com o passar do tempo, a nação israelita foram o quê? Se multiplicando e foram aumentando. E aí, no livro de Êxodo, né, a gente sabe que Moisés morreu, né, o Jacó morreu, né, então ali os descendentes de José morreram, mas ficaram ali, né, o povo cresceram, aumentaram, né, e o que aconteceu? Veio um novo faraó. Veio um novo faraó. Só que o povo de Israel não era mais bem visto no contexto do livro de Êxodo. Não era mais bem visto. Muito pelo contrário, o povo passou a ser uma ameaça para o rei. Quer dizer, o rei via dessa forma. Via dessa forma. E interessante que o rei, ele queria, né, era o objetivo do rei, que a nação fosse extinta, por isso o trabalho escravo. Por isso o trabalho escravo. Então, através do trabalho escravo, algumas pessoas morriam. Mas se a gente for analisar aqui no versículo 12, quanto mais Faraó reprimia o povo, mais numerosos se tornavam. Mais o povo se espalhava. Então, o Faraó foi percebendo, então aí ele começou a ficar preocupado com a situação. E foi nesse contexto que aparecem as parteiras. Nesse contexto, aí Faraó, ele projeta, né, uma outra estratégia para eliminar
esta nação. E interessante que a característica desse povo amedrontava o rei Faraó. Porque a própria Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela fala que a característica desse povo era um povo inteligente, um povo habilidoso e também forte. E as mulheres tinham vigor, mulheres vigorosas. E isso daí, para o rei Faraó, era uma situação complicada, porque ele pensava que essa nação ela poderia se juntar com os inimigos e tomar o poder. Esse era o pensamento. Então, aí é que entra as personagens, né? As duas parteiras, ela entra nesse contexto aí. Aí é o momento em que Faraó chama as parteiras na presença dele e ele dá uma ordem, que nós acabamos de ler aqui. E ao ajudar as hebreias, elas teriam que matar se fosse menino. E se fosse menina, era para deixar viver. E o interessante é que essas parteiras, elas não obedeceram à voz do rei. Elas não obedeceram à voz do rei. Ela simplesmente deixou os meninos viverem. E olha só que interessante. Vamos entender aqui com mais detalhes para a gente entender a história. Se você parar para pensar, foram somente 2 parteiras à presença de Faraó. Somente 2. Cifra, de acordo com um comentário bíblico, o nome de Cifra significa beleza. E o nome de Puá, o significado do nome Puá, significa esplendor. Então, essas parteiras eram as únicas parteiras que tinha ali no povo de Israel. O povo de Israel era um povo numeroso, não era? Então, precisava de mais parteiras, não precisava? Mas a gente entende que só tinha 2 parteiras. Por quê? Se você parar para analisar no versículo 19, o que as parteiras respondeu para o rei? Será que essas parteiras, ela mentiu para o rei? Quando o rei perguntou assim para elas, né? Quando o rei queria saber o que havia acontecido e elas não obedeceram, olha só, o que elas responderam para o rei? Alguém poderia me ajudar? Para a gente ter uma interação aqui? O que elas responderam? Então, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de quê? De vigor. Cheias de vigor, dão à luz antes de chegarem às parteiras. Então, realmente, eu estava lendo um comentário bíblico, ali fala sobre as características da mulher hebreia. Essas mulheres, elas trabalhavam pesado também. Elas trabalhavam no campo, trabalhavam na lavoura. Então, o físico dessas mulheres era muito forte e cheio de vigor. Eram mulheres que tinham bastante energia, muita energia. Então, a demanda de parteiras naquela época era muito pouco, porque elas davam à luz naturalmente. Naturalmente. Então, assim, eram poucas mulheres que precisavam de ajuda das parteiras. Porque se você parar para pensar, se tivessem outras parteiras, provavelmente essas parteiras estariam na presença do rei também, para executar a obra que o rei ordenou. Mas, na presença do rei, foram somente 2 parteiras, que é Cifra e Puá, as únicas parteiras. Porque essas mulheres, elas davam à luz naturalmente. Hoje, a gente até tem algumas mulheres que não precisam de ajuda do médico, né?
No momento de dar a luz ali, no caminho, a criança já nasceu. Não é verdade? Nasce no carro, né? Nasce em casa, e aí o médico só vai fazer ali o mínimo ali que precisa ser feito para a mulher estar bem, né? E a criança também. Então, era dessa forma. As mulheres eram cheias de vigor, né? Um físico forte, e ali elas davam à luz naturalmente. Então, foi esse argumento das parteiras para com o faraó. E aí, no versículo posterior, aí aqui fala que Deus, o quê? O que Deus fez? Na minha tradução diz que Deus foi bondoso. Mas se você for ler Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que prosperou. Que prosperou. Né? Tem algumas Bíblias também que falam abençoou. Deus abençoou. E o interessante é que a prosperidade daquela época é bem diferente da prosperidade que nós temos hoje. Né? O conceito de prosperidade daquela época é bem diferente do conceito de prosperidade nos dias atuais. Quanto mais filho uma família tem, mais próspera, mais prosperidade essa família é. Quanto mais a nação crescia, mais próspera era a nação. Hoje em dia, não, né? A prosperidade é o quê? Quanto mais materiais, bens, carro, dinheiro, título acadêmico, quanto mais tem isso, mais você é considerado próspero, não é verdade? Mas naquela época, não. Naquela época, prosperidade era ter filhos. Filhos significava prosperidade. Quando uma mulher tinha filho, ela estava sendo próspera. Era uma alegria imensa ter filhos. Hoje em dia, os valores trocam, né? Os filhos, hoje em dia, para muitos aí, é um empecilho, né? É um empecilho para a prosperidade de algum casal, de alguma pessoa, porque ela quer crescer falando de forma acadêmica, ela quer crescer, ela quer ganhar dinheiro, ela quer trabalhar. Então, filho, hoje em dia, impede isso, né? Impede. Então, naquela época, não. Quanto mais filho você tinha, mais a família era abençoada. Mais a família era próspera, feliz. Filho, naquela época, significava alegria. Alegria. E interessante que quando Deus fala que abençoou, que prosperou essas duas parteiras, o comentário bíblico diz que poderia ser filhos. Essas mulheres tiveram filhos, porque Deus prosperou, Deus abençoou. Essas mulheres poderiam ter filhos, porque naquele contexto era bem diferente, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa interessante aqui. Mas qual é o objetivo central dessa mensagem? Qual é o objetivo central dessa mensagem? Obediência. Obediência. Se você for lá no versículo 17, é 17? É isso. Me ajudem aqui, que eu estou... é 17 mesmo. Todavia, as parteiras, o que elas fizeram? Elas temeram a Deus, obedeceram às ordens do rei do Egito. Não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Obediência. A obediência, ela é a mensagem central dessa história das duas parteiras. E o interessante é que a obediência, ela traz bênçãos para ambos os lados. Bênção para você e bênção para o próximo.
A atitude dessas duas parteiras de obedecerem à vontade de Deus trouxe bênção para essas mulheres que deram à luz. Agora, você imagina uma mulher naquela época, a alegria dela é ter filhos. Agora, você imagina no momento de dar à luz, se essas mulheres aceitassem, né? Se essas mulheres obedecessem à ordem do rei, você imagina o quanto sofrimento ia ter naquela época de várias mulheres hebreias? Você imagina o sofrimento, a dor daquela mulher de saber que o filho dela foi morto? Essas mulheres poderiam estar sendo impedida naquele momento de ser próspera. Você já imagina, você já imaginou, você já parou para pensar se a atitude dessas duas parteiras fosse ao contrário? O sofrimento que ia causar? Aí eu sempre bato na tecla, eu sempre bato o martelo. A obediência a Deus. A obediência a Deus significa bênção. Significa bênção. Bênção para você e bênção para o próximo. Bênção para você e bênção para o próximo. Essas mulheres hebreias foram abençoadas por causa da obediência dessas duas parteiras. Foram abençoadas. E essas duas parteiras também foram abençoadas por Deus. A obediência, ela é fundamental na vida cristã. Ela é fundamental na vida cristã. E sabe, aí eu fico pensando, se fosse você que estivesse no lugar das parteiras, se um governante, um presidente, pedisse para que você estivesse no lugar dessas parteiras, qual seria a sua atitude? O que você faria? Porque se você parar para pensar, essas mulheres, elas tinham a plena convicção de que elas, não obedecendo à ordem do rei, elas corriam risco de vida. Corriam risco de vida. O rei, ele poderia matá-la. As duas. Se você estivesse nesse contexto, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Mas hoje nós não vivemos num contexto que não é nem tão trágico assim como dessas parteiras. Mas às vezes a nossa desobediência traz muito sofrimento para a sociedade. Você já imaginou se todos nós fôssemos obedientes a Deus, como que seria o mundo hoje se todos nós fôssemos obedientes a Deus? Gente, seria um lugar próspero, um lugar feliz, um lugar de alegria, sem sofrimento, sem lágrimas, sem choro. Não é verdade? Mas o que Deus pede para você, no contexto que nós estamos vivendo hoje, o que Deus pede para você, porque nós estamos vivendo num contexto de José, onde nós somos pessoas com características diferentes, pessoas bem numerosos, né? E com certeza está aumentando cada vez mais. Vivemos no contexto de José, onde nós somos bem aceitos.
onde nós somos bem aceitos. Mas virá um novo governante em que nós, como povo de Deus, seremos uma ameaça. Seremos uma ameaça. E não mais bem vistos. Não mais bem vistos. Mas o que Deus pede, no contexto que nós estamos vivendo, é um mínimo. É um mínimo. Quando Ele pede para você, aqui na Bíblia, Ele pede para você amar a sua esposa. Amar a sua esposa. Se você é obediente, você é abençoado. E a sua esposa é abençoada. Sabe quando ele pede aqui também, está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, que ele pede assim para você honrar o teu pai e tua mãe, e você obedece, você é obediente, você é abençoado. E a sua mãe e seu pai é abençoado. Coisas mínimas. Mínimas. Que Deus pede para a gente obedecer. Mínimas. Para que você receba a bênção e o próximo também receba uma bênção. Essas mínimas. Mas vai chegar um tempo em que o novo governante vai perceber que esse povo de Deus, que tem vigor, com características diferentes, vai chegar um tempo em que esse povo será uma ameaça. E a nossa vida, ela vai correr risco. Risco de morte. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Será que nós seremos tão convictos como essas duas parteiras? E obedecermos a ordem de Deus? Ou a ordem de uma pessoa com seus caprichos, porque quer assumir o poder, e aí ele precisa eliminar muitas pessoas. Como foi no contexto aqui de Faraó, né? Que ele queria, por causa da insegurança, né? De perder o trono, de perder a influência, o status, o poder. E aí, ele elabora uma estratégia terrível. Porque as parteiras não deram certo, foram fiéis. Mas aí, a estratégia é um afogamento. Jogar os bebês no rio Nilo. É um afogamento, queria afogar todos os bebês. Mas, dentro desse contexto aqui, levantou um libertador. E hoje nós temos também um libertador. Nós temos um libertador. E qual lado nós iremos ficar? Obedeceremos? Olha só lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 29. Mateus capítulo 5, versículo 29. Que diz assim: acharam aí? É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. É preciso antes obedecer a Deus do que os homens. Olha só. Que grande lição, né? Que atitude dessas mulheres.
É Atos? Eu errei. Errei aqui, gente, é Atos. Atos 5, 29. Né? É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Que atitude, né? Que atitude, que lição essas mulheres ensinou para mim e para você essa noite. A obediência é tudo para um cristão. A obediência a Deus é tudo para um cristão. Porque você será abençoado. E o teu próximo será abençoado. Essa mensagem que Deus fez questão de registrar aqui no livro de Êxodo, para que você possa sair convicto daqui, que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. E se você parar para pensar, essas mulheres, sem perceber, elas também obedeceram os mandamentos. Está lá em Êxodo, no capítulo 20. Não matarás. E aquelas mulheres não mataram as crianças. Não mataram os bebês. Vale a pena ser obediente a Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você nessa noite. Oremos. Querido Pai, querido Deus, quão maravilhoso, Senhor, é estudar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra. Deus, o Senhor deixou aqui algumas histórias de pessoas que foram um exemplo para nós. Assim como essas parteiras, que ao invés de obedecer ao rei e trazer muito sofrimento naquela época, mulheres que foram obedientes a Ti, que obedeceram a Tua palavra e que trouxe bênção na vida delas e na vida de outras. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou um libertador para nos salvar, Jesus. E te pedimos de todo o nosso coração, Pai, porque a nossa tendência é seguir as nossas próprias vontades. A nossa tendência, Senhor, como pecadores, é desobedecer. Por favor, Senhor, nos ajude a obedecer a Tua palavra. Nos ajude a cumprir a Tua palavra. Porque através, Senhor, da nossa obediência, podemos abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a honrar os nossos pais. Nos ajude, Senhor, a educar os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a amar o nosso cônjuge. Nos ajude, Senhor, a ter misericórdia para com o nosso vizinho, para com o nosso próximo. Querido Deus, nos ajude, Pai, a levar vida para essas pessoas. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Obrigado pelo livro de Êxodo, que nos traz muitas lições, nos ensina muita coisa. Obrigado pelos seus mandamentos, que é um mandamento de proteção, de cuidado. Muito obrigado, Senhor. Às vezes nós colocamos os mandamentos como um peso na nossa vida. Enxergamos dessa forma, mas não é assim. Os mandamentos que o Senhor criou é para a proteção do ser humano, para o próximo. Precisamos respeitar os limites das pessoas.
Precisamos, Senhor. Há quantas pessoas que matam o outro por ódio, por vingança. Quantas pessoas morrem quando nós se importamos com o próximo. Trazemos alegria, felicidade. Querido Deus, nós precisamos da Tua ajuda para que nós possamos ser filhos obedientes. Qual é o pai, Senhor, que não quer um filho obediente? Porque sabe que um filho obediente, ele vai viver. Ele vai viver. Um filho desobediente, ele vai morrer. Ele será condenado pelas drogas, pelos vícios. Querido Deus, todo pai quer um filho obediente. O Senhor é o nosso Pai. Então nos ajude, Pai, a sermos filhos obedientes. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.